Daniel Godri Júnior, casado. Casados. Há 8 anos minha mulher vive o PHN. Por hoje não vou largar meu marido. Casado há 8 anos, com 2 filhos e mais ou menos, acho que uns 16 anos de renovação carismática. Que beleza, 16 anos, é um homem já numa caminhada boa. Já, então, graças a Deus. uma espiritualidade bacana. Isso tudo lá no Paraná, lá em Curitiba? Tudo em Curitiba. Nascido lá? Nasci lá, meus pais são catarinenses, são Blumenau e Rio Negrinho, mas eu nasci em Curitiba. Bacana, fruto maravilhoso de Curitiba. Vamos começar a contar a sua história. Fora os curitibanos, Curitiba é boa. Nada. Aliás, Curitiba é uma cidade maravilhosa, nós temos uma casa de missão em Curitiba. Mais uma vez, quero mandar um abraço aos meus irmãos e dizer que todas as vezes que fui a Curitiba, todas as vezes foi maravilhoso o evento o qual eu participei. Tem um carinho muito grande, um abraço muito especial para todos aqueles que eu conheço, mas não recordo o nome, mas você sabe que eu te conheço, né? O Juraci, né? Juraci, gente boa, conhece o Juraci? Gente boníssima, um abraço, gente Juraci. Fantástica, né? Não posso falar empresa, né? O Jota, Pode, um abraço para você, falar, Jota, sim, meu não querido tem Jota. O Juraci do Filtros 1000, muito bacana. né? Juraci dos Filtros 1000. Juraci, um grande abraço para você, viu, querido? Há tempos a gente não se vê, mas te trago no meu coração, porque você é uma pessoa muito bacana mesmo, valeu mesmo. Vamos começar a contar a sua história, meu irmão. Vamos lá. Quer dizer que você não era muito de igreja, não. Olha, não, na verdade eu era de igreja. Eu acho que isso é o mais difícil para Mas Deus. por força dos pais. Por imposição. Não por imposição. Assim, eu era o católico que sempre fazia oração antes de dormir. Meu pai escutava muito Padre Zezinho no carro, né? Então, meu pai teve uma conversão tardia. Minha mãe sempre foi de igreja. Mas assim, eu nunca faltei à missa ao domingo. Não que eu não quisesse faltar, eu não podia faltar. Sempre quando eu ia faltar à missa, então, o pau fechava lá em casa, comia. Mas assim, não que eu não gostasse de igreja, não era averso à igreja, eu era um católico morno. Então eu já tinha participado de grupo de jovens, meus pais foram catequistas, ministros da Eucaristia. Mas até os 19 anos era rotina. Era rotina. Que ia realmente para cumprir uma obrigação. Exatamente. E assim, o que eu acho interessante na minha história? Eu não fui um cara torto, assim, sabe? Totalmente. Eu estava longe de Deus, mas eu era mais ou menos o filho que ficou, não o filho pródigo. Assim, não fui preservado pela vivência católica da família. Exatamente. Pelo exemplo dos pais. Exato, uma boa educação. Então, sempre tive meu pai de uma boa educação. Eu era um rapaz educado. Mas, por outro lado, eu também fazia o que muitos jovens faziam. Saía sexta, sábado, domingo, bebia um monte e andava em lugares que não eram tão bons, né? Eu era muito briguento, eu sempre fui muito briguento, assim, algo que o Espírito Santo tocou muito forte. Eu brigava muito na rua, em trânsito. Por 2 vezes quase morri por causa disso, porque eu não ficava quieto, né? E eu morava num lugar em Curitiba muito perigoso. Então, muito perto, por muito pouco. Digamos que um jovem normal, mas com uma família muito legal. Muito, exatamente. É interessante que isso, acho que ouvindo a sua história e lendo um pouquinho do seu primeiro capítulo do seu livro, O Querer é Meu, o Poder é de Deus, é isso? Isso, exatamente. Muito bem. Da Canção Nova. Da Canção Nova. Me identifiquei muito com você, porque eu acredito que muitas vezes nós não somos, até os nossos 18, 19 anos, é natural que nós não sejamos tão chegados às coisas religiosas. Temos a nossa oração pessoal, temos nosso jeito de falar com Deus, mas nós temos isso justamente pelo testemunho dos nossos pais. Meu pai também, minha mãe também, iam muito à igreja, todos os domingos, fiéis. Por isso a importância de você pai, de você mãe, de primeiro dar o exemplo. E é claro, enquanto o filho está sob o seu domínio, e é verdade isso, depois ele vai começar a bater asa, mas você colocar regras, colocar sinais verdadeiros de religiosidade, de maneira especial você que é católico, mas também você que não é católico, você que é evangélico, de levar o seu filho ao culto, da escolinha dominical. Ou seja, nós pais precisamos ter os nossos filhos ali nas rédeas, porque vai chegar uma hora que ele vai começar a pensar por si só, e vai se recordar dos bons exemplos do pai, da mãe, de ver o pai rezando. Quantas vezes eu vi minha mãe ali, com o terço na mão, rezando, ainda deitada na cama pela manhã. E quantas vezes eu vi meu pai com o travesseiro, ele puxava o travesseiro mais alto, assim, quase que sentando na cama, e ali ele rezava. E hoje
quando eu percebo, estou imitando o meu pai, ainda na cama, rezando, antes de me levantar para começar o meu dia. Então, quer dizer, Na época essa eu ficava vivência... bravo, né, até às vezes. Pô, Mas meu pai essa não para de vivência rezar. salvou, preservou Com o certeza. Júnior, digamos assim, Daniel Godry Júnior, de tantas coisas que poderia ter experimentado, como drogas, por sem exemplo. dúvida, sem dúvida. Tanto é que eu nunca me envolvi com droga, né? Eu sempre tive isso bem claro. Tinha amigos que usavam, mas nunca me envolvi pela educação dos meus pais, né? Agora, qual é o lado que mudou muito? Hoje eu tenho 115 quilos, né? Sei que dá para notar na TV muito mais, né? Diz que a TV dá 4 quilos pra gente a mais. Né? Então vamos botar aí O que vocês estão vendo não sou eu na TV, tá? Eu sou mais magro que isso. Mas na época eu tinha 83 quilos, eu era muito vaidoso. Eu passava 7 horas por dia na academia. 7 horas? Isso de segunda a sábado. Então era meu hobby, assim, era malhar o corpo. Assim, eu queria ficar bonitão para, desculpe a palavra, né, pegar as meninas. Porque eu tinha... o que eu tinha? Eu tinha problema resolvido. Eu tinha sido traído por alguém que gostava muito. Então, a partir daí, eu não conseguia mais confiar em mulher nenhuma. E queria descontar em alguém também. Queria descontar em alguém também. Então, eu era muito vaidoso, assim, eu gostava muito de fazer comercial em TV e tal. Gostava muito sempre de aparecer, né? Então a vaidade era muito grande. Ou seja, normal, entre aspas, para um jovem, ou seja, que todo mundo tem essa necessidade dessa autoafirmação junto com a vaidade. Quer dizer, até aí tudo bem, mas digamos assim que essa preservação devido à família. Porque eu vejo que muitos jovens têm tudo para dar errado, o ambiente que estuda, que frequenta, mas a família, quando está estruturada, ela consegue segurar aquela pessoa, evitando que ela realmente, digamos assim, desça morro abaixo. Não, com certeza. Dessa época, o que você lembra seu pai e sua mãe fazendo? Olha, uma coisa que gravou muito, né, meu pai, se ele estiver assistindo, sempre quando eu brigava com meu pai, às vezes a gente se pegava mesmo, era muito comum sempre meu pai, antes de dormir, ele não conseguia dormir sem pedir o perdão para mim, antes ele pedia perdão, e aí eu ficava comovido e dava o perdão e pedia perdão também. Então, algo que me lembra muito é meu pai batendo na porta, entrando, meio que chorando assim, filho, desculpa o pai, tal. A gente se abraçava e... Isso quebra a gente, né? Então, nossa, quebra. Então, meu pai sempre me beijou no rosto, né? São coisas que marcam a gente. São coisas que marcam. Eu não lembro da briga, mas eu lembro do meu pai me pedindo perdão. A briga você já esqueceu o motivo. Mas isso eu lembro, isso marcou muito. Isso. E as curas começaram a ser proclamadas. Exatamente. Você tinha um pezinho atrás com essas coisas, achava que é meio combinado, meio sugestivo. Tinha minhas desconfianças. Tinha suas desconfianças. Tinha. Como toda pessoa, né, que racional, exatamente. às vezes questiona. Mas Deus te pegou nesse retiro, como é que foi? Foi pela cura dessa moça, não que o que foi diferente com a cura dela. A diferença foi que ela levou o laudo médico, né, a radiografia, que o tumor tinha desaparecido, e eu pedi para ver aquilo. Falei assim, olha, deixa eu dar uma olhada, né? Ela falou, não, sem problema, olha aí e tal. E eu vi, assim, a ciência mostrando que não sabia explicar o que tinha acontecido, né? E aquilo me deixou em dúvida já. Né? Comecei será que é possível, tal? E no outro dia de manhã, no momento da efusão do Espírito Santo, né, que eu vi as manifestações do Espírito Santo, uns sorrindo, outros chorando, outros com um semblante assim, de paz, essa mesma moça ministrava a oração e também ia revelando algumas curas, né? E naquele momento eu fiz a primeira oração espontânea na minha vida. Eu já tinha rezado, feito sinal da cruz, mas ali foi a primeira oração espontânea. Eu fechei meu olho e ajoelhei e falei para Deus assim, Senhor, se é verdade isso que está acontecendo, me dê a graça de experimentar. Você fez um pedido que agradou o coração de Deus. Né? Era isso que eu estava querendo ouvir de você. Exatamente, estava esperando esse momento. Né? Querer ser o poder de Deus. Né? E nesse momento fui batizado no Espírito Santo, mesmo senti como se fosse um choque elétrico da cabeça aos pés. E ela foi falando, olha, nesse momento tem um jovem de 19 anos, você tem medo do futuro, você não consegue perdoar, porque eu tinha muita mágoa e ressentimento, você não consegue perdoar e tal. Deus te dando a graça do perdão, Deus está te tocando, você colocou ele à prova agora, Deus está te dando a graça. E aí eu chorei muito, acho que uns 40 minutos, assim, e eu não era muito de chorar também, né, porque tinha vergonha de chorar, homem não chora, aquela coisa toda, né, sinal de fraqueza e tal. E outra coisa que eu vi a mudança já na hora, né? A partir do momento que eu levantei naquele lugar, foi no Boteatuvi, em Curitiba.
eu não gostava muito de toque, assim, sabe? Embora não pareça, eu sou muito tímido, embora eu trabalhe com palestra e tal. Eu sou bem tímido, assim, né? A minha irmã é extrovertida, eu sou meio... Então, eu não gosto muito de toque, aquele negócio de paz de Jesus, te abraçar, eu tinha muito... E isso sobra no nosso meio, né? sobra. As pessoas gostam. Me sentia meio mal de erguer a mão, sabe? Então, ali eu já vi a diferença. Eu levantei e comecei a abraçar as pessoas. Saí abraçando as pessoas que eu não conhecia, nunca tinha visto na vida. Estava muito feliz, sim. Estava muito cheio de Deus mesmo, né?